Olá, olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio do podcast Saúde, Direitos Humanos em Diálogo. Este que é um canal digital que visa promover diálogos, debates e reflexões sobre diferentes temas relacionados com a saúde e os direitos humanos, seja em Moçambique ou no mundo. Referenciar que esta é uma iniciativa do Centro de Pesquisa em Direitos Humanos, Saúde e Sociedade, uma associação moçambicana. Eu que vos falo em particular, eu sou Agnaldo Bata, sou formado em Sociologia e sou pesquisador nas áreas de saúde, direitos humanos e sexualidade. Para esta primeira edição deste podcast Saúde e Direitos Humanos em Diálogo, recebemos aqui a coordenadora deste Centro de Pesquisa Saúde e Sociedade, a Nair Teles. Nair Teles, ela é professora de Sociologia, é uma socióloga, PhD, formada pela Universidade Victor Sengalé, em Bordeaux, na França. Ela é uma pesquisadora nas áreas de saúde e direitos humanos entre Moçambique e Brasil, com vários trabalhos científicos e várias obras publicadas sobre temas diferentes aos dois países, nesse caso Moçambique e Brasil, assim como em outros países da África Austral. Algumas das obras de Nair Teles que se destacam é Gênero e Direitos Humanos em Moçambique, publicada em 2010 pelo Departamento de Sociologia da Universidade Eduardo Mondlane, onde ela é também docente. Esta obra foi coorganizada por si e vários outros colegas da mesma universidade. A outra obra da Nair Teles, que vai merecer o nosso destaque hoje, é a obra Direitos Humanos e Saúde, Reflexões e Possibilidades de Intervenção. Esta obra que foi coescrita pelas professoras Maria Helena Barros de Oliveira, no Brasil, e Rubem Roberto Rebelo Casara, também do Brasil. Nair, bem-vinda a este primeiro episódio. Obrigada, é um prazer estar aqui, exatamente para conversar sobre uma temática que para alguns parece óbvia, mas não é tanto assim. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui e de a gente conversar a respeito. Obrigado, Nair. A honra é toda nossa poder sentar-se numa mesa de diálogo sobre saúde e direitos humanos com a senhora. Nair, queríamos, antes de entrarmos no tema de hoje, que vai ser a questão conceptual sobre os direitos humanos, sobre a saúde e os direitos humanos, que relações, como é que se pode compreender, o porquê de refletir sobre isto. Gostávamos que desse um comentário sobre o porquê desta iniciativa e qual é a importância do Centro de Direitos Humanos em Saúde e Sociedade, organização a qual a senhora coordena, o porquê de promover este tipo de espaços. Bom, para nós o podcast ele é importante, é uma nova ferramenta, né? Porque ele permite, através do rádio, que um número maior de pessoas tenha acesso. E eu digo a pessoa que em algumas províncias, em algumas cidades do país, o sinal, por exemplo, da televisão, ele tem algum problema. O rádio é um instrumento que eu considero um dos mais democráticos que tem, porque todo mundo tem o seu radinho, né? Então, o seu radinho de pilha. E acredito que é um instrumento que nos permite exatamente tirar essa imagem de algo complicado, de algo que pertence só à universidade. Não, direitos humanos fala sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, sobre nós. E ao trazermos a questão da saúde em primeiro plano, é mostrar que a saúde não é mais aquela que a gente geralmente associa à doença, ao hospital e à morte, a médico. E a gente vivenciou bastante isso agora infelizmente agora com o Covid, a última pandemia vivenciada por nós. Então, o nosso objetivo com esse podcast é estar mais próximo de quem nos interessa, ou seja, do cidadão, da cidadã, simples,
da cidadã que não tem interesse na área acadêmica, mas que gostaria de se informar mais sobre a temática e entender um pouco mais essa coisa que eu entendo muito bem, que seria saúde e direitos humanos. Muito obrigado, Nair. E falando em informar, falando da necessidade de informar, várias vezes ouvimos em diversos fóruns, em diversas comunicações, em diversas publicações, seja na comunicação social ou não, ouvimos falar de saúde e direitos humanos, muitas vezes de forma separada, como se duas coisas independentes se tratassem. E a grande questão que eu aqui haveria de começar por colocar-lhe é como é que a professora compreende a saúde e os direitos humanos. A Nair já que adiantou dizendo que não se trata somente de doença, acesso ao hospital ou não. Como é que podemos compreender saúde e direitos humanos e qual relação há entre esses dois conceitos? Olha, Aguinaldo, obrigada por essa oportunidade. Como eu disse, eu espero que seja um dos momentos interessantes aí e que as pessoas não se cansem de estar nos ouvindo. Eu destacaria, eu gostaria de realçar 6 momentos que ilustram essa relação que nós estamos hoje chamando a atenção, né? E ela começa em 1948, exatamente logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no seu artigo 25, vem assim escrito: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. No mesmo ano é criada a Organização Mundial de Saúde. Na época, os membros das Nações Unidas eram em número de 26, e aí define, mais uma vez, reforçando essa perspectiva, a saúde é definida não estritamente como ausência de doença ou enfermidade, mas amplamente como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, cujo gozo deve fazer parte do legítimo patrimônio de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, crença política, condição econômica ou social. Quer dizer, isso vem descrito na promulgação, quando a Organização Mundial de Saúde é criada em 48, após a Segunda Guerra Mundial. Nesses 6 momentos que eu já mencionei, eu destacaria o terceiro, que foi o ano de 1977, quando na 30ª Assembleia Mundial de Saúde se estabelece que todos os países que assinaram, que ratificaram e estiveram presentes nessa Assembleia Mundial, o movimento de saúde para todos no ano 2000, ou seja, estavam já nos preparando para o início do século XXI. E que aí os países deveriam fazer todo o possível para alcançar ou proporcionar aos seus cidadãos um nível de saúde que permitisse levar uma vida social e economicamente produtiva. Um ano depois, em 1978, seria um quarto momento que eu gostaria de salientar, ocorre a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde na cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, promulgando, ao final, uma declaração, chamando a Declaração de Alma-Ata. Foi uma parceria entre o Unicef e a Organização Mundial da Saúde. E aí, mais uma vez, se enfatiza que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. É um direito humano fundamental e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. 8 anos depois, é promulgada na cidade de Ottawa, no Canadá,
a conferência, ou mais uma declaração da Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, onde se prioriza a atenção primária, que é aquela do seu posto de saúde, com vistas a uma saúde mais igualitária e mais abrangente. E em 2002, a OMS publica uma revista que, infelizmente, ela não teve muita divulgação, mas muito interessante porque foi uma revista fácil de ler, onde apareciam as 25 perguntas e respostas sobre essa relação entre saúde e direitos humanos. Muito interessante e acessível, mas, infelizmente, nem todos tiveram acesso. Então, Aguinaldo, esses são os 6 pontos que eu chamaria a atenção. E muitas pessoas estão falando, isso aí é discurso, né? Essa coisa dos direitos humanos, de acesso, questões de igualdade social, igualdade econômica. E às vezes a pessoa não acredita, acha que isso é uma coisa do Ocidente, que não tem nada a ver com África, que isso é imposto de fora para dentro. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acredito, trabalho nessa área e milito nessa área já há muitos anos, e a saúde, enquanto direito humano, ela veio muito à tona agora, como eu já mencionei brevemente no início, com a pandemia do Covid, onde todos exigiam, todos falavam que nós temos que ter acesso a medicamento. Vocês se lembram, a OMS criou uma parceria que tivesse fornecimento do medicamento, de vacina aos países com mais dificuldades de acesso. Enfim, a discussão era uma discussão de direito humano, independentemente da sua origem social, do seu país. Todos nós, se você anda de chapa, de machimbombo, se você anda a pé, se você anda de carro, nós somos seres humanos e temos os nossos direitos assegurados. Se o Estado os garante, é uma outra discussão que não vem hoje aqui ao caso. Mas, para isso, eu não sei se você me permite continuar conversando, eu gostaria de chamar... Ok. Posso, Aguinaldo? Sim, por favor, esteja à vontade. Obrigada. Eu gostaria de destacar, então, o que a gente entende por dignidade humana, justiça, direitos humanos e saúde. Por que disso? Embora a gente separe esses conceitos, dignidade humana, justiça, direitos humanos e saúde, eles estão extremamente ligados e vinculados, né? Mas, veja bem, aquilo que a gente entende por direito humano, dignidade humana, justiça, é algo que vem ao longo da história da humanidade sendo não só trabalhado, mas o resultado de lutas de pessoas que hoje nós não conhecemos, de organizações, de estados, de países, que lutaram nesta crença, né? Na crença de uma igualdade entre os indivíduos, dentre as pessoas, independentemente da sua cor de pele, da sua origem social, do acesso à educação. Então, o que hoje nós falamos e achamos que é óbvio, né? Não foi bem assim. Ao longo da história, várias definições foram dadas. Mas o que existe de consenso nessa área é que o que nós hoje entendemos, por exemplo, como dignidade humana, vem desde o século XVI e o século XVII, com o movimento que a gente chama de Renascimento, né? No Renascimento é que começa a se falar sobre o que é humanidade, humano, dignidade. E nesse momento se afirmava que digno é aquele que é livre, e é através do exercício dessa liberdade que se alcança a dignidade. Então, a dignidade humana é uma experiência, antes de mais nada, partilhada por todos, e é principalmente um sentimento de pertença comum. Quer dizer, nós todos, ela é dada porque ela é inerente ao ser humano. Você, ao ser humano, se eu posso ser assim redundante, né, está implícito no fato de você ser homem, mulher, criança, idoso, independente, ser um ser humano. A dignidade humana é algo que pertence à natureza humana. Eu estou reforçando bastante essa perspectiva. E
E a proteção da dignidade humana é tarefa de todos, não só do Estado, mas é tarefa de todos, de governo, de sociedade civil, enfim, de cada um. Mas cabe ao Estado criar condições, através de ações, medidas, políticas públicas, leis, com vista à promoção e à garantia e o pleno exercício da dignidade humana. Mas, como eu já disse a vocês, nós estamos apenas começando a nossa conversa, essa dignidade humana ela está inserida numa coisa que a gente chama de justiça. Mas o que negócio é esse de justiça, Aguinaldo? É o que? É o advogado? É o régulo? O que é justiça? Né? Então, muito breve para não ser cansativo, né? A gente tem basicamente 3 perspectivas. A justiça, a visão, né? A justiça que a gente chama de justiça utilitarista, que ela visa potencializar o bem-estar, a felicidade do maior número de pessoas. O segundo tipo, ou segunda perspectiva, é aquela que é uma visão mais libertária, que é a ideia do respeito à liberdade de escolha. E a terceira é aquela que diz respeito à cultura da virtude e à preocupação com o bem comum. De qualquer forma, é uma grande discussão o que eu entendo por justiça. O Aguinaldo entende justiça de uma forma. Enfim, de qualquer forma, perdão a redundância, os indivíduos devem se perguntar o que ele, você que está nos ouvindo, o que você entende por justiça? Quais são os princípios que você acha que são importantes? Enfim, nós teríamos, dentro dessa discussão, 2 princípios básicos de justiça. O primeiro, que são as liberdades básicas, que é igual para todo mundo, independentemente de raça, religião, gênero, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, entre outros. E o segundo é de igualdade social e econômica. Aí vocês vão dizer, nada, isso aí, Nair, isso é coisa aí, não existe igualdade social e econômica. É verdade. Nós vivemos num mundo bastante desigual, entretanto, existem políticas econômicas que visam diminuir essa diferença entre os indivíduos, entre um poder aquisitivo maior e o outro menor, a fim de que garantir a grupos mais vulneráveis não apenas uma inserção econômica, mas uma de justiça, ou seja, distributiva. O que isso quer dizer? Uma justiça de acesso a bens e serviços. Então, nós temos hoje um conjunto de princípios, declarações, proclamações, cartas decorrentes desse valor e que a gente chama, né, intrínseco de liberdade, direito, dever, né, a partir de um esforço que ratifica, por intermédio de obrigações, apoio, promoção e defesa do acesso à maioria da população àqueles direitos elementares da pessoa humana. E aí a gente chega nos direitos humanos, que grande parte das pessoas já ouviu falar, também não tem uma unanimidade, mas o que mais me fez aderir à questão dos direitos humanos é um entendimento de uma humanidade compartilhada, onde todos são responsáveis por cada um e, desta forma, a universalidade e a importância desses direitos. Então, não vou entrar na discussão se é ou se não é na área do Ocidente imposto em África, até porque muita da cultura africana, ou das culturas africanas, prezam exatamente isso, o respeito ao outro, ao respeito à dignidade e ao exercício de uma justiça, que é considerar aquilo que é certo fazer naquele momento. Não que eu, Nair, acho certo, mas aquilo que nós, junto, como grupo, como sociedade, nós consensuamos que fosse o mais justo, o melhor para nós. Enfim, de todos os instrumentos de direitos humanos que vieram depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos eles visam garantir as necessidades humanas básicas, influenciando os Estados a adotarem
medidas ao nível local, ao nível nacional, que respeitem a essas diretrizes emanadas não só pela Declaração dos Direitos Humanos, mas de todos os instrumentos que vieram depois. E, finalmente, então, onde é que entra essa coisa, Aguinaldo, da saúde e dos direitos humanos? Vem lá do século XIX. Até hoje, a saúde realmente, principalmente em lugares onde não se discute bastante essa questão, associa a saúde à doença. É tomar um antibiótico, é ir no hospital, é tomar uma transfusão. Eu não estou dizendo, essa é uma parte da área da saúde, que até o século XIX era preponderante, ou seja, quando se falava saúde era igual ao hospital, era igual a médico, era igual a remédio. No século XIX começam a haver movimentos que questionam e dizendo, olha, peraí, por que você ficou doente? Né? Então, se você mora numa cidade ou num local onde a violência é muito importante, onde tem, às vezes, tiro, ou entra na sua casa, arromba a porta, enfim, você vive em constante tensão, em constante medo, e isso pode e deve levar a doenças geradas por esse ambiente. Se você não tem uma alimentação adequada, se a sua casa chove dia e noite, no frio você não tem proteção, você desenvolve doenças relacionadas a isso. Então, o que se chamou a atenção foi que, a doença ela é o resultado de múltiplas determinações, de múltiplas causas, que não exclusivamente a biológica. Né? Como eu já disse, você morar perto de uma lixeira, enfim, toda a questão que envolve de meio ambiente interfere, você passa a ter mais, por exemplo, asma, alergia, enfim, eu estou dando alguns exemplos para ficar mais próximo do ouvinte, o que isso quer dizer. Perdão? Não, eu dizia, e nesse diapasão também, é nesse momento também que começamos a refletir sobre uma outra dimensão da saúde, que é a dimensão da saúde mental. Perfeito. Isso aí você salientou muito. Você tem, principalmente, não só em cidades, mas em países, por exemplo, nós estamos vivendo agora o terremoto, né, infelizmente, que aconteceu na Turquia. É uma causa natural. Aí você vai dizer, mas como? A reação que nós em Moçambique já tivemos terremoto. Né? Eu, pessoalmente, eu moro já há 20 anos, eu vivi 2 terremotos. Então, quando eu li ontem, né, o que estava acontecendo na Turquia, eu me lembrei, eu comecei a ficar mais tensa. Então, imagina essas pessoas, não só a violência da perda, da morte, da destruição, isso fica na pessoa. A pessoa desenvolve uma série de sintomas que você está chamando a atenção na área da saúde mental. Então, a gente pode, né, por exemplo, relacionamentos abusivos, né, onde o homem bate muito na esposa, na mulher, na companheira, nos filhos. Há todo um desenvolvimento de doenças, enfim, não vamos perder aqui. Nós temos ainda que conversar entre nós, mas é exatamente isso que a gente está querendo dizer, né? Não só de condições sociais, mas também ambientais. Nós estamos vendo, não sei se vocês estão sabendo, uma situação dificílima vivida no Chile, fogo, mata pegando fogo, cidades destruídas, e não só a perda humana, a perda econômica, mas a saúde. Você respirar essa fumaça, até o socorro vir, enfim, é o rio poluído que você come, o peixe que você compra, o peixe, e que esse peixe tem muito mercúrio, ou tem muito esgoto, que você passa a desenvolver doenças que você nem sabe como é que começou. E por aí vai. Né? Então, esse modelo de uma intervenção do Estado na saúde pública, oferecendo uma saúde pública que deve ser de qualidade exatamente porque ela é pública, foi um modelo que foi elaborado e principalmente implantado depois da Primeira Guerra Mundial na França, só para a gente ter uma ideia. Na Grã-Bretanha foi após a Segunda Guerra. O período da Guerra Fria, que foi de 1945 a 1991, passa a ser também momentos importantes onde a saúde pública ganha a cena, o cenário e da sua informação e da sua importância.
E sem querer mais ficar falando, vamos para o diálogo, eu só queria colocar e finalizar essa nossa reflexão que a questão da saúde é uma questão de justiça social. É uma questão não só de doença, mas principalmente de vida e de morte. E ela afeta a forma como as pessoas vivem, a chance de contrair uma doença, o risco de uma morte prematura. Então, o direito à saúde ele está intimamente relacionado com e depende da realização de outros direitos humanos, incluindo o direito à alimentação, habitação, trabalho, educação, dignidade humana, vida, não discriminação, igualdade, proibição contra tortura, privacidade, o direito à privacidade, ao acesso à informação, as liberdades de associação, reunião e movimentos. Estes e outros direitos e liberdades abordam componentes integrais do direito à saúde. Obrigada. Obrigado, Nair Teles, por esta exposição, por esta partilha desta dimensão mais conceptual sobre saúde e direitos humanos e esta explicação dos direitos humanos da saúde não apenas como a ausência de doença, mas como um direito inalienável, independentemente da condição social de cada um, seja do sexo, da orientação sexual, da raça, do gênero, da origem, da religião, enfim, independente de qualquer condição social, o acesso à saúde é um direito fundamental do ser humano, inalienável, que já vem inerente à sua condição de ser humano. A professora Nair também explicou aqui que esta questão dos direitos humanos, elas da saúde, ela também é também uma questão de dignidade humana e uma questão de justiça social. Nair, eu vou colocar aqui algumas questões mesmo muito curtas e eventualmente para podermos desenvolver um e o outro ponto, mas claramente que eu seria incapaz de ir mais além da explicação que a Nair trouxe aqui hoje. Eu tenho aqui duas questões. A primeira é em relação a esta conceptualização de saúde, no seu sentido conceptual, filosófico, e mais tarde no seu sentido prático, principalmente na forma como medimos o acesso à saúde ou não. Pergunto isto porque a professora Nair disse que não queria entrar na questão da imposição ou não do Ocidente para a África ou países do Sul, podemos assim dizer, mas eu haveria de questionar o seguinte: uma vez, como a Nair bem explicou, foram definições que saíram muito depois da Segunda Guerra Mundial, mas podemos também dizer que são reflexões que já vinham acontecendo séculos bem antes, desde a Revolução Francesa, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, enfim, na forma de se medir o acesso à saúde, será que se tem em conta os saberes ou as formas de definição de saúde que já existiam, sejam em África ou em outras geografias fora do Ocidente, ou, por exemplo, que existiam entre a comunidade dos índios no Brasil, por exemplo, ou em toda a América Latina, que tinham um outro conceito, uma outra visão, se calhar, de saúde e de acesso à saúde. Ou seja, ir a um médico tradicional era para já suficiente, ou a saúde era compreendida muito à volta deste conceito do curandeiro, do chamado, seja de quem for esta figura, e não necessariamente da figura do médico, do enfermeiro, que é uma figura que nos traga já existindo de saberes. Como é que a professora vê esta relação entre esses dois saberes? Bom, como você falou, é um saber, né? É um conhecimento. E todo saber é fruto de uma correlação de força. Veja bem, há muitas experiências, e eu conheço as que tem no Brasil, onde exatamente porque nós estamos falando de atenção primária, ou seja, aquela que está na base, né, mais próxima à população. Há muitos locais onde se utiliza o saber acumulado ao longo dos anos por grupos sociais. Mas, infelizmente, não é uma generalidade, né? Não é uma coisa que em todos os lugares tenha. Esse é um ponto fundamental
e que requer um podcast só para isso. Não estou evitando o debate, compreendo, mas ele requer um aprofundamento. É uma questão fundamental que você levantou. Uma coisa é você incorporar os saberes populares a uma medicina, entre aspas, ocidental. Eu não gosto muito dessa dicotomia, porque isso, para mim, é uma estratégia de poder para nos afastar e mostrar mais divisão entre nós. Então, eu gostaria de ter... Eu sei que a nossa hora está acabando, mas, infelizmente, não é algo comum, né? Esse saber popular é sempre considerado de segunda, ou às vezes a pessoa tem medo exatamente de ir a um hospital porque tem medo de morrer e fica tomando aquele remédio que tem uma utilidade até certo ponto e que depois a doença avança e que requer uma intervenção mais profunda. O que eu acho é que a gente tem que aprender a conviver com os saberes, né? E esses saberes devem vir em benefício da população e não disputa de correlação de força ou disputa de poder. Obrigado, Nair. Espero nós que numa outra ocasião voltemos especificamente para discutir esta questão das noções e dos saberes e que, enfim, uma boa ideia. Todos eles conjugam para esta compreensão sobre a forma como o ser humano em diversas geografias vive a saúde. Uma última questão, professora. Voltando na questão do direito inalienável, que é o direito à saúde, e do dever que os governos formados em cada região geográfica têm de providenciar a saúde, assim como têm de providenciar a educação, e entre vários outros direitos fundamentais. Como é que a Nair vê? Como é que ocorreu socialmente, ou como é que foi socialmente justificada a questão da privatização dos serviços de saúde? Como é que Bom, mais uma vez é outro podcast. São perguntas bastante interessantes. Bom, a questão da privatização da saúde é um debate muito aceso dentro da área da saúde, de uma forma geral. Eu venho de uma tradição da saúde pública, né? Eu fui no Brasil, ainda tenho um vínculo com a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das fundações importantes no Brasil na área da saúde pública. É exatamente a grande discussão. Ora, o capital, que é a base, né, do sistema capitalista onde todos nós estamos inseridos, os seus tentáculos, né, chegam em todas as áreas, inclusive e principalmente na área da saúde. Daí a importância da presença do Estado oferecer à maioria da população, isso independentemente do poder aquisitivo, porque mesmo que uma pessoa tenha um poder aquisitivo, ela paga imposto, não é porque ela paga imposto só, ela tem direito a um serviço público de qualidade, que ela pode fazer exames laboratoriais, enfim. Vejam bem, a questão da saúde, ela transcende, porque você ter acesso a uma saúde pública para todos de qualidade, mas como eu levantei para vocês, a questão da qualidade de vida, da alimentação que você tem, a residência que você mora, a roupa que você veste, enfim, há uma série de fatores, se é um ambiente violento ou não, se é solidário ou não, enfim, há uma série de fatores que entram nessa equação. Então, a privatização da saúde é um aspecto importante que deve ser discutido também, como eu já disse, não estou fugindo do debate, mas são questões profundas que a gente tem que se debater, tem que parar para refletir e para conversar a respeito. Então, a privatização ela entra na ausência ou de um Estado ou da fragilidade dessa presença do Estado aonde ele deveria onde ele deveria estar, que é propiciar aos seus cidadãos os direitos básicos da pessoa humana. Então, não sei se eu consegui lhe responder, mas ela é fruto, né, da ausência e também da lacuna da presença da sociedade civil organizada que cobre, que peça, que exija um direito que cabe ao Estado oferecer aos seus cidadãos, porque a noção do Estado
é para isso. A área da saúde e da educação são as duas bases sobre as quais uma sociedade justa se ergue. Muito obrigado, Nair. Caminhamos aqui para o fim do nosso episódio. Como a Nair bem disse, esta é uma questão profunda. Aliás, a Nair tem vindo a pesquisar e a publicar sobre este tema há mais de 20 anos, portanto, não seria nesses 30, 40 minutos do podcast que nós haveríamos de conseguir esgotar todas as questões em volta deste tema. Nair, obrigado pela tua presença e por ter participado. Obrigada, Aguinaldo, por essa oportunidade. Realmente, para nós, é um momento muito feliz de estarmos aqui. Obrigado, Nair. E voltamos no próximo mês com um novo episódio. Sempre na última semana teremos um novo episódio. Teremos mais convidados interessantes de diversas áreas de pesquisa, mas sempre relacionados com a questão de saúde e direitos humanos. Recordar que esta é uma iniciativa da Associação Centro de Pesquisa e Direitos Humanos e Saúde. E eu sou Aguinaldo Bata, pesquisador e sociólogo. Recebemos aqui Nair Teles, pesquisadora PhD em Sociologia e coordenadora do Centro de Saúde e Direitos Humanos. E assim, caro ouvinte, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos tê-lo de volta no nosso próximo episódio daqui a um mês. Muito obrigado. Saúde e Direitos Humanos em Diálogo. Uma coordenação do Centro de Direitos Humanos, Saúde e Sociedade e Matilde Elicene na sonorização.